Um bom domingo. Como eu prometi a vocês fazer outro vídeo para soltar os mais 3 sonhos, né, para vocês. Um bom domingo para vocês, viu? Paz do Senhor para quem é evangélico, para quem não é evangélico, eu convido vocês a aceitar Jesus. Vou soltar 2 versículos que referente tanto a mim como a todos nós, né? Que a melhor coisa é ter quando a gente obedece, quando a gente é o quê? Pessoas obedientes a Deus, né? Ó. O primeiro versículo que eu vou entrar com vocês é Isaías 50, é Isaías 50, é Isaías 50. É Isaías 50. Ó. O Senhor, Jeová, me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde. Quando Cristo, eu prestei atenção, quando Cristo fala conosco, ele chama a nossa atenção, se a gente der ouvido, a gente se dá bem. Agora, se quando Cristo fala conosco, que a gente se revolta contra ele, quando a pessoa não é rebelde, que quando a pessoa se volta contra ele, quando ele fala que a pessoa não escuta, a pessoa se torna rebelde, entendeu? Ó, preste atenção, é diferente uma pessoa que escuta a palavra de Deus e obedece, põe em prática, de uma pessoa rebelde, ó. Porque o Senhor fala, como a pessoa é rebelde, ela não vai dar ouvido, entendeu? Por quê? Porque é rebeldia contra ele. O Senhor, Jeová, me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, tá vendo? Tá escrito essa das escrituras, versículo 50, Isaías 50 e o versículo 5. Continuando, não me retirei para trás. Então, a melhor coisa, sabe quando é? Quando Cristo nos chama a atenção, que nós o que? A gente não retrocede, né, para trás, entendeu? Não me retirei para trás. Tem pessoas que fazem isso. A maioria das pessoas, Deus está alertando as pessoas dentro da casa dele, né? Ele está alertando para levar elas. Mas tem umas que são o quê? Rebeldes. E outras são o quê? Se retira para trás. Vou soltar aqui o sonho para vocês, referente a esse versículo. Para vocês verem o que é uma obediência. Eu ainda nem tinha lido esse versículo. Eu vou marcar aqui para mim, né? Para me soltar para vocês, né? Eu ainda nem tinha lido esse versículo que eu vou ler para vocês agora sobre as vestes da gente, né? Que o homem não pode vestir roupa de mulher, nem a mulher vestir roupa de homem. Eu ainda não tinha sabido, né, que era pecado, né? Mas ele falou comigo através de outras pessoas, né? Outras visões, né? A pessoa chegou e Deus revelou a pessoa e disse que é assim, assim, assim. Então, eu tomei logo por exemplo, né? Aí quando eu achei nas Santas Escrituras, assim, graças a Deus que eu obedeci só em ouvir falar de outra pessoa. Não foi nem nas Santas Escrituras. Agora que eu achei nas Santas Escrituras, eu vou soltar para os outros, entendeu? Olha o sonho que eu tive, ó. Eu sonhei que Jesus vinha. E eu não ia com ele, eu não ia mais ele, eu ficava. Aí eu peguei, ele tava atrás de mim, né? Aí eu peguei e disse assim, Senhor, por que eu não fui contigo? Aí ele chegou pra mim, ele atrás de mim, ele pegou e respondeu assim, porque tu tá de short. Aí eu me olhei no espelho e eu vi que eu tava de vestido, só que eu tava usando um short por debaixo do vestido. Por quê? Porque eu tinha moto, né? E quando eu subi na moto, eu usava um short, entendeu? Porque eu achava assim, tá entendendo? Mas pra você ver, né? Como Deus, o importante é obedecer, entendeu? Eu usava short, eu usava calça. Eu trabalhava numa firma, eu usava calça, entendeu? Eu já tava na igreja, mas eu usava calça. Porque na firma todo mundo usa calça, e eu usava calça, entendeu? E Deus me tirou desse trabalho. Deus me tirou desse trabalho. Eu tava lá e aconteceu muitas coisas assim que eu jamais imaginava que fosse acontecer comigo. E aconteceu, entendeu? E então, por quê? Porque Deus estava me tirando daquele canto, entendeu? Por causa do quê? Por causa das Santas Escrituras, que se tem escrito é só a gente obedecer, né? Deixa eu pegar aqui pra mim ler pra vocês. Senhor, me ajuda pra me soltar pra vocês. Eu não sabia que tinha esse... Ó, sim, quando eu me olhei no espelho, quando eu me olhei, que eu vi que eu tava de vestido, só que eu tava usando short, aí eu me acordei. Quando eu me acordei, né? Eu peguei e disse assim, é por causa de short que eu vou perder a minha salvação? Vou rebolar todos os shorts. Rebolei todos os shorts, não tenho mais nenhum short, né? Porque eu tenho um ali, né? Então, que é o que eu vou já desfazer dele. Mas eu não uso, entendeu? Só tava ali, entendeu? Aí,
Eu vejo também, do jeito que serve de exemplo pra mim, ele me alertou que se eu tivesse continuado usando short, podia ter certeza que no arrebatamento eu não ia com ele. Aí o que foi que eu fiz, né? Eu peguei, rebolei o short, entendeu? Porque eu tô... Sabe por que eu conto? Eu poderia servir só pra mim, mas eu sei que tem muitas pessoas que fazem isso também, né? Tem irmã que vai andar de bicicleta, tem irmã que às vezes sobe em moto, elas também usam short, entendeu? Faz igual eu pra, né? Mas é pecado. Não faça não que é pecado. Aí depois que eu achei nas Santas Escrituras, agora eu disse assim, agora eu vou soltar o sonho, ainda vou soltar as Santas Escrituras, porque se Cristo fez assim, então é melhor a gente alertar, né? Então, porque todos nós queremos ir pro céu, nós estamos procurando aqui as portas do céu, né? Então, mas para nós chegar lá nas portas do céu, a gente precisa o quê? Seguir, né? Deixa eu procurar aqui pra vocês esse versículo. Eu tô procurando, viu? Calma lá que eu já solto pra vocês. É porque, ó... O que é que adianta? Deus me alertou. Ó, me responde uma coisa. Deus não quer só levar eu no arrebatamento, não. Deus quer levar todas as pessoas. Mas aquelas que estão andando em obediência com ele, estão fazendo a vontade dele, entendeu? Aí se eu vejo que eu fiz algo errado, eu vejo que talvez tenha pessoas que também possam fazer isso, então faz inocentemente, sem saber, né? Então, assim... Ela pode ser pega de surpresa. E por que não avisar essas pessoas, né? Deixa eu procurar aqui. Tá bem por aqui. Eu já encontro ele. Esse versículo que eu soltei pra vocês, ele é muito importante. Vocês viram o que ele falou? Ele alerta mesmo a gente. Ele alerta a gente. Eu já encontro pra soltar pra vocês. É sobre as vestes. Deixa eu já... Peraí, já o encontro. Pronto, já tô em cima. Glória a Deus, já achei. Ó, eu ainda não tinha achado esse versículo, mas Cristo arrebatou pessoas, né? E mostrou visões em sonho, mostrou em arrebatamento, entendeu? Tirar a pessoa da terra, né? Uns instantes, aí mostra as coisas, né? Aí Cristo mostrou que as irmãs não podem vestir short, nem podem vestir calça. Aí, eu ainda não tinha achado esse versículo. Eu me corrigi só no que Cristo mostrou as visões. Eu peguei, entendeu? Pra mim, entendeu? Agora eu vou passar pra vocês. Eu também sonhei, né? Eu também sonhei. Eu tô falando sobre isso, mas é sobre outras partes, entendeu? Que Deus rebatou pessoas e falou sobre pintura de unha, sobre salto alto. E eu creio e acredito, entendeu? Aí o que foi que aconteceu? Antes de eu pegar esses versículos que eu tô lendo, que eu vejo que tá escrito, então, antes de eu pegar esses versículos, eu já fui... Ó, antes de eu conhecer, eu já fui logo o quê? Me disse, ai, Cristo, por causa disso eu posso perder minha salvação? Boto tudo de lado. De lado não, boto pra bem longe de mim, entendeu? É pra perder minha salvação? Já retira de perto de mim, entendeu? Então, é isso que a gente deve fazer. A nossa salvação deve ser prioridade, né? Aí, quando eu tiver esse sonho, que eu peguei esse versículo, aí assim, agora eu vou soltar para o povo, para que o povo creia. Porque aquele sonho serve, o sonho que eu tive, que eu não ia no arrebatamento por causa de short, então serve pra mim, serve pros irmãos. Por isso que eu soltei pra vocês, ó. Não haverá, ó. Deuteronômio. Deixa eu ver aqui qual é esse aqui. É Deuteronômio 22. É Deuteronômio 22, o versículo 5. Versículo 5. É só esse versículo que eu vou ler pra vocês, ó. Não haverá traje de homem na mulher. Olha o que ele tá falando aqui. Então, já sei que eu não posso usar short. E nem vestirá o homem traje de mulher. Porque qualquer que faz isto aborrece a abominação. Ó, porque qualquer que faz isso, abominação é ao Senhor teu Deus, entendeu? Por isso que eu peguei, né, me desfiz logo, né, de tudo. Eu prefiro fazer a vontade dele e agradar ele do que eu ir fazer coisas que não deve, entendeu? E tá escrito, já soltei o versículo, já soltei a página, né, já soltei o livro.
É só vocês examinar na Bíblia de vocês. E o que a gente vê hoje nas casas do nosso Pai, do nosso Senhor, que ele tem um zelo medonho pela casa. Do que a gente vê? A gente vê as mulheres trajadas de roupa de homem, de calça comprida dentro da casa de Deus. Com certeza na casa delas é o que? Elas usam short. Entendeu? Vocês não façam isso não, isso é pecado. Se Cristo vir, vocês não vão com ele. E se vocês forem tirar da terra antes, vocês vão pagar um preço por causa da desobediência. Aí eu não conhecia esse versículo. Como agora eu conheço, eu passo para vocês. Por quê? Porque eu sonhei. Eu sonhei e também eu fui alertado por outras visões, né? De outros irmãos. E também porque eu fui alertado também. Eu também tive essa visão, entendeu? Ainda bem que Cristo nos alerta. E se Cristo não nos alertasse? Pra você ver, né? Se Cristo não tivesse nos alertado, se Cristo tivesse deixado, não, deixa eles assim, quando eu vim, deixa eles pra trás. Ainda bem que Cristo nos alerta. Agora eu vou ler mais outro versículo pra vocês, que esse versículo aqui eu achei ele maravilhoso, ó. Ele é ver a minha cara, ó. Porque o Senhor Jeová me ajuda assim não me confundirei, não me confunda, assim não me confundo, porque isto pôs o meu rosto como uma rocha, porque sei que não serei envergonhada. Eu tenho certeza absoluta que eu jamais serei envergonhada, porque do meu lado, como Cristo apareceu para mim no terceiro sonho que eu vou soltar para vocês, ele me mostrou, estava comigo nas redes sociais pregando o evangelho, alertando vocês. Ele me mostrou, eu vou soltar o sonho para vocês agora. E eu jamais, ó, tá escrito nas Santas Escrituras, ó, porque o Senhor Jeová me ajuda, assim não me confundo. Por isso, pus o meu rosto como uma rocha, porque sei que não serei humilhada. Glória a Deus. Vou ler só mais um, ó. Perto está o que me justifica. Glória a Deus. Como é que eu não posso estar do lado dele, né? Então, ele me justifica. Glória a Deus. Que contenderá comigo? Quem contenderá comigo? Se quem está comigo é o Jeová, o leão da tribo de Judá. Glória a Deus. Então, segura nos braços dele. Perto está o que me justifica. Quem contenderá contra mim? Quem contenderá comigo? Quem, né? Comparecemos juntamente. Quem tem alguma acusação contra mim, chegue-se para mim. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele fala demais. Cristo fala nas Santas Escrituras demais, entendeu? É só a gente dar lugar e fazer tudo conforme a vontade dele. Eu prefiro agradar o Senhor. Eu prefiro agradar ele e prefiro deixar ele alegre e satisfeito com as minhas atitudes, né? Melhor coisa é nós agradar uma pessoa que deu a vida por nós, entendeu? E ele nos comprou com preço de sangue, cujo ele foi tão humilhado. Eu vou soltar pra você, ó. Esse também é maravilhoso, ó. Eu li qual foi o versículo que tu leu? Foi o versículo 5 e li o versículo 7, que o versículo 7 sempre fala comigo, ainda fala com vocês. Ó, o Senhor Jeová me deu uma língua erudita, ele me deu uma língua erudita, glória a Deus, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs. Glória a Deus, é verdade. Toda de manhã ele me desperta. Toda de manhã, glória a Deus. Desperta-me. Eu vou repetir, é muito maravilhoso. Ele desperta-me todas as manhãs. Desperta-me ao ouvido. Glória a Deus, é verdade. Para que ouça como aquele que
aprende. É verdade, é verdade. Tanto ele me desperta amanhã, como ele me ensina. Esse aqui foi um versículo, o cujo eu vou repetir para vocês, ó. Eu li o versículo 4, agora eu vou ler repetir o versículo 5 para vocês novamente, vou soltar o sonho. O Senhor Jeová me abriu os ouvidos e não fui rebelde. Eu jamais sou rebelde com ele, entendeu? Se eu fizer alguma coisa assim que eu vejo que eu não era para ter feito, eu peço perdão a ele, entendeu? Não me retirei para trás. Esse aqui é duas coisas que a gente tem que fazer. A gente tem que aprender a dar ouvido e acatar as ordenanças dele, entendeu? Coisa que todo mundo de dentro da igreja ia subir com ele, né? Mas as pessoas não têm por tendência a não obedecer, né? Pronto, encerrei pra vocês aqui. Aqui foi 50, Isaías 50 e o versículo 4, li o versículo 5 e o versículo 7, que ele falou exclusivamente comigo, né? Glória a Deus. Ele me deu certeza que eu jamais serei humilhada, entendeu? Então, e eu confio na palavra dele. Cujo eu vou soltar o sonho pra vocês, ó. Eu sonhei que eu tava numa casa, tava eu, a minha irmã e ele, tava nós três. A minha irmã tava fazendo algo, você que tava fazendo não. Eu e Jesus, nós tava pregando o evangelho nas redes sociais. E nós passávamos um tempo, só que não era um tempo muito grande não, nós passávamos um tempo pregando o evangelho nas redes sociais. E nós parávamos. Aí quando nós parávamos, ele ficava de frente pra mim, eu de frente pra ele. Aí eu via assim as vestes dele, que era vinham até os pés. E ele vinha com aquela outra manta por cima, né? Até os pés também. E eu olhando pra ele, né? Aí ele se inclinou assim, fosse pra pegar água, ele se inclinou e desapareceu. Aí eu fiquei inquieta, eu disse assim, ele vai voltar. Aí ele voltava. Quando ele voltava todo de linho, todo de branco. Aí ele chegava pra mim e dizia assim, tu me espera, eu vou voltar. Aí na hora ele ficou na minha frente só enquanto eu respondi ele. Na hora que eu respondi, ele desapareceu da minha frente. Aí, na hora que eu cheguei, na hora que ele disse assim, tu me espera, eu vou voltar, que eu disse sim pra ele, que disse que ia esperar por ele, dizia assim, que eu disse sim, então, na hora que eu disse sim, que eu ia ficar esperando por ele desapareceu da minha frente. Aí, na hora que ele desapareceu da minha frente, eu continuei no sonho, esperando por ele. Na hora que ele sumiu, eu continuei no sonho, esperando por ele. Eu me acordei esperando por ele. Aí, quando eu me acordei, eu fui lá no fundo do meu quintal. Na hora que eu cheguei no fundo do meu quintal, eu olhei pro céu e vi um arco-íris. Aí eu me lembrei do que eu tinha prometido a ele, né? Eu disse assim, Senhor, olha, o que eu prometi a ele, o que eu pedi a ele, porque no sonho do sacrifício, que eu digo pra vocês, que quando eu solto esse sonho, eu digo que é o sonho do sacrifício, porque ele estava igualzinho, foi crucificado. Aí, nesse sonho que eu soltei pra vocês, eu prometi a ele, eu pedi algo a ele, é só vocês prestarem atenção. Eu prometi a ele que eu ia ficar do lado dele como coluna, né? E eu pedi algo a ele, eu disse assim, Senhor, tu me ajuda, que tu sabe que eu não tenho capacidade. Nesse terceiro sonho, ele veio justamente me mostrar que estava mais eu nas redes sociais, porque ele estava nas redes sociais, mas eu pregando o evangelho, nós dois, entendeu? E eu posso confirmar a vocês o versículo na Santa Escritura, que ele tá mais eu nas redes sociais pregando o evangelho. Bora pra cá? A melhor coisa, quando ele fala com a gente aprende a obedecer, entendeu? Bora pra cá. É pra Cantares, eu vou pra Cantares. Porque eu confirmo os sonhos e vou só soltar o sonho da Rosa. Eu confirmo os sonhos, né? No livro de Cantares. Não todos, né? Mas o sonho do sacrifício eu também confirmei, porque ele apareceu pra mim, né? Igualzinho ele tava... Cadê? Glória a Deus. Deixa eu ver aqui. Pronto. Não, pronto, nada. Pronto, tá aqui. Pronto. E aqui, ó. Eu vou soltar o versículo pra vocês, né? Não vou soltar logo, é 2 do livro de Cantares. Eu vou soltar logo o início, pra vocês verem como ele tá. Cadê, meu Deus? É o versículo 8. Cadê o versículo 8? Já passei, foi demais, com certeza. Pronto, aqui, ó. Pra vocês verem
como ele tá comigo nas redes sociais. Olha o que foi que ele mandou fazer, o que já tava escrito, eu tava fazendo e não tava sabendo, ó. Se tu não sabe, ó mais formosa entre as mulheres, sai-te pela pisada do rebanho e apacenta as tuas cabras junto às moradas dos pastores. O que é que eu faço o que é que eu faço nos meus vídeos? Eu peço que as pessoas o quê? Vai aceitar, procura uma igreja, aceita Jesus Cristo como suficiente salvador da vida de vocês, procura um pastor, chega lá pro pastor e diz, pastor, eu quero aceitar Jesus como suficiente salvador da minha vida. É isso que eu faço nos meus vídeos, ainda solto os sonhos, entendeu? E tava escrito, eu não sabia, quando eu li esse versículo eu entendi, entendeu? Que era a mesma coisa que eu fazia com vocês nos vídeos. Quando eu solto um vídeo para um ímpio, eu peço pro ímpio ir pra uma casa, pra uma morada de um pastor, que tá dizendo aqui, ó, as moradas dos pastores. Entendeu? Ó, as moradas o que? As casas de oração, entendeu? Ó. Aí o que é que eu faço? Eu chego e digo assim, olha, eu prego o evangelho e peço para vocês ir procurar uma igreja. Procura uma igreja, né? Que é uma casa de oração. Uma igreja, procura uma igreja, procura um pastor e chega o pastor e diz, eu quero aceitar Jesus como suficiente salvador da minha vida. Procura uma igreja próxima da tua casa, entendeu? E se purifica com a palavra de Deus, que é ela que nos purifica, né? Então, esse versículo confirma mais algo para vocês. Agora eu vou soltar sobre ele tá comigo nas redes sociais. Vou soltar o versículo sobre isso. Ó. Quem é esta que sobe do deserto e vem encostada ao seu amado? Por isso que sempre nos meus vídeos eu chamo ele de meu amado. Por quê? Porque tá escrito, entendeu? Tá escrito, e ainda não viu uma coisa que tá escrito na Bíblia, ela não se cumpria ela se cumpria abertamente, entendeu? Porque tá escrito, ó. Quem é esta que sobe do deserto e vem encostada ao seu amado? E vocês veem que nesse sonho que eu acabei de soltar para vocês, ele tava mais eu nas redes sociais, pregando o evangelho mais eu, entendeu? Entreguei para vocês, né? Vou soltar o sonho da Rosa, para poder soltar também um versículo. Eu sonhei que eu tava numa casa. Deixa eu ver se eu soltei esses sonhos. Olha, preste atenção que eu vou falar para vocês. Quando eu me acordei desse sonho, que ele tava comigo nas redes sociais pregando o evangelho, quando eu me acordei, que eu fui no fundo do meu quintal, eu vi um arco-íris, que quer dizer um arco nas Santas Escrituras. Depois eu mostro para vocês, tá bom? Um arco. Que eu não sei, não tô nem lembrada em qual é o canto que tá, mas depois eu procuro. Mas acho que é em Osés, em Isaías, acho que é, não, em Osés que tem falando do arco. E deixa eu contar pra vocês o sonho da Rosa, pra me soltar o versículo, ó. Eu sonhei que eu tava numa casa, só que lá eu não tava me sentindo bem à vontade. Eu disse, não, eu vou embora pra minha casa. E eu saí caminhando. Quando eu chego na frente da minha casa, eu olho pros telhados, né? Eu vi uma rosa enorme de grande. A minha sala tem 5 metros de largura, é da mesma largura da rosa. A metade dela era azul e a outra metade era branca. E numa parte dela branca, numa pérola dela branca bem grande, tinha um arco-íris, entendeu? Aí quando eu olhei pra rosa, que eu fixei os meus olhos na rosa, eu me acordei. Bora sobre a rosa, depois eu vou soltar sobre o arco-íris, né? Ó, porque também nesse terceiro sonho, nesse terceiro sonho eu também, quando eu me acordei, eu vi o quê? Eu vi um arco-íris no céu, né? Que ele me mostrou que ia estar comigo até o último dia da minha vida aqui na terra. Porque foi isso que eu prometi a ele. Eu fiz uma promessa, o quê? O leão da tribo de Judá. Eu fiz uma promessa, o quê? O rei sobre todos os reis. Eu fiz uma promessa ao Deus de todos os deuses, entendeu? Então, ó, eu sou a rosa de Saron. O versículo refere a rosa, que eu só encontrei isso na Bíblia. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Pronto, encerrei pra vocês, tá bom? Agora, bora pra Osés. Osés pra mim mostrar a vocês sobre o que? Sobre o que tinha na rosa. Não tinha na rosa um arco-íris? Vamos lá pro livro de Osés mostrar a vocês. Agora pro livro de Osés. Eu já soltei o quê? 2 sonhos pra vocês, né? Então, cadê o Osés?
Oséias, glória a Deus. É porque eu tô pressada, que eu quero terminar logo. Deixa eu procurar aqui, já tô em Oséias, deixa eu procurar aqui. Pronto, eu vou falar sobre o arco no Oséias o quê? Oséias 2 e o versículo 15, que vai falar justamente sobre o arco. Ó, e lhe darei a sua vinha dali e o vale de arco por porta de esperança. Ali cantarás como nos dias da sua mocidade e como no dia em que subiu da terra do Egito. Glória a Deus. Vocês viram a passagem do arco? E aqui tá dizendo que ela vai ser o que? Uma porta. Igualmente tem escrito lá no livro de Cantares. Quer dizer que então aí é uma mulher, né? É, com certeza. Ó. Deixa eu ler aqui pra vocês. Ó. Vou ler do versículo 14. Portanto, eis que eu o atrarei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Glória a Deus. Ele falará o que no coração dela, né? Ó. E darei a sua vinha. Vocês prestem atenção que lá no livro de Cantares está dizendo que ela não vai cuidar da vinha dela, porque ela está cuidando da vinha dos outros, entendeu? Não é a vinha dos outros, é a vinha do meu Salvador, né? Então, porque lá tem dos meus irmãos. Dos meus irmãos é o quê? Dos pastores, entendeu? Cujo eles são responsáveis pela obra deles, né? Mas o que? Lá tá dito e tá profetizado. Então tem que arcar com as consequências, né? E lhe darei a sua vinha dali e o arco por porta de esperança. Ali cantará como nos dias da tua mocidade e como no dia em que subiu da terra do Egito. Glória a Deus. Terra cruel, né? A terra do Egito. Então, pronto, já entreguei pra vocês. Agora eu vou soltar outro sonho. Mary, depois solta mais pra poder explicar esse versículo aí sobre a vinha. Tem no livro de Cantares sobre a vinha. Deixa eu ver se eu encontrar aqui. Eu solto pra você. Porque eu passo demais. É porque o livro de Cantares é pequenininho, entendeu? Ó. Vou ler aqui sobre o que? Ele vai dar a ela a vinha dela, né? Então, só presta atenção. Vou ler aqui pra vocês, ó. Que aqui no livro de Cantares está dizendo que a vinha dela ela não cuidou. E não olheis para eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. Glória a Deus. Os filhos de minha mãe indignaram-se contra mim. É verdade, os pastores estão indignados comigo por causa das minhas pregações. Glória a Deus. Porém, mas porque já está escrito, tem que acontecer, eles tinham que se dignar, né? Então, assim, por isso que eu entendo eles, entendeu? Ó, deixa eu repetir de novo, porque os filhos de minha mãe se dignaram-se contra mim, puseram-me por guarda das suas vinhas, a minha vinha, porém, não aguardei. Então, se ela tem uma vinha, se vocês prestaram atenção que ela tem uma vinha, mas a vinha dela ela não guardou, não. Ela foi o quê? Ela foi cuidar, foi da vinha do quê? Dos outros, entendeu? Dos outros, que é justamente a vinha do nosso Deus celestial. Cujo que tem pessoas com responsabilidade aqui na terra, né? Mas o quê? Eles o quê? Se dignaram contra mim e jogaram o quê, né? Então, dá pra entender esse versículo aqui. É só vocês examinarem as Santas Escrituras que vocês vão ver. Deixa eu ler mais um versículo pra vocês verem, ó. É sobre as coisas de Deus. Vocês podem prestar atenção, que é coro, que eu vou ler pra vocês que vocês entendam. Temos uma irmã pequena, que ainda não tem seios. As pessoas das Santas Escrituras não entendem, nem tampouco elas compreendem, entendeu? Por isso que tem que ter alguém que lê as Santas Escrituras para que vocês compreendam. Que faremos a esta
Nossa irmã, no dia em que dela se falar, você está vendo que ele está comentando com outra pessoa sobre o quê? Sobre uma pessoa que ele tem, entendeu? E é a irmã dele, preste atenção, é a irmã dele, cujo que aqui no livro de Cantares fala, ela é minha irmã, minha esposa, entendeu? E ainda fala até mais coisa, ó. É só vocês lerem o escolho que vocês vão entender o livro de Cantares, ó. Se ela for uma porta, não, se ela for um muro, edificamos sobre ela um palácio de prata. Se ela for um muro, se ela for um muro, ele vai o que edificar sobre ela um palácio de quê? De prata. Essas coisas são coisas celestiais, não são coisas da terra. Como é que um rei vai colocar foi uma comparação, que aqui ele tá falando que é a irmã, né? Então, vai colocar ela no palácio de prata, se for aqui nesse mundo. Claro que não é nesse mundo. Claro que as coisas têm que ser celestiais. Por isso que ele fala aqui, dá pra vocês captar por essa mensagem, entendeu? Se ela for um muro, edificamos sobre ela um palácio de prata, glória a Deus. Se ela for uma porta, selar, ó, vocês prestem atenção que também Cristo é uma porta. E ela aqui também, ela vai ser outra porta, entendeu? É só vocês meditar nas Santas Escrituras. Medita, ó. Se ela for uma porta, cercá-la-emos com tauba de cedro. Se ela for uma porta, entendeu? Aí ela ainda não é, ela tá caminhando. Tô caminhando. Então faz Deus que eu chegarei lá. Porque quem tá comigo é o leão da tribo de Judá. Se eu ficar assim um pouquinho tendida, né? Ele me apruma, porque ele é o prumo, entendeu? Então, vocês entenderam a mensagem, né? Então, é bom a gente examinar as coisas de Deus, a gente examinar com amor e com carinho, entendeu? Vocês veem, eu poderia soltar pra vocês que, como vocês vão ver que Cristo é a porta. Deixa eu ver se eu procuro aqui, se eu encontro pra soltar pra vocês. Que Cristo é a porta. E vocês vão ver que ela também é a porta. É só vocês meditar nas Santas Escrituras, entendeu? Cristo é o caminho, entendeu? Cristo é o caminho. Não fica pensando que era a esposa de quê? A esposa de Salomão, não, viu? Que ela é a porta, não. Nem fica pensando, porque Deus está acima de todos os reis. Ele só era o quê? Exemplo assim, né? Porque tem uns que caminhavam por mau caminho, né? Assim, se desviava. Tava com Deus, de repente se desviava, né? Então, mas só que eles têm característica de Deus, que Deus é rei, entendeu? E sempre vai ser, né? Eternamente vai ser rei. Deixa eu procurar aqui pra vocês. Deixa eu procurar aqui a porta. Deixa eu procurar, tá escrito bem grandão a porta, né? Tomara que eu tenha colocado. Ah, já entendi. Já é no Bom Pastor. Deixa eu procurar aqui o Bom Pastor. Eu já encontro só pra vocês. Peraí, eu já encontro. Pronto, já achei. Pronto, tá aqui, ó. Vocês viram lá aquele versículo. Eu nem me lembrei qual foi o versículo, né? Mas eu soltei pra vocês no vídeo. Eu li e soltei o versículo. Ó. E cujo foi 2 versículos, né? Falando que ele tem uma irmã, entendeu? Ó. Que é cujo mente o que, né? Glória a Deus, ó. Jesus disse-lhe esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhe dizia. Agora, bora pro versículo? A Deus sempre fala com as pessoas acabam não compreendendo. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhe: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Glória a Deus, você está vendo aí? Glória a Deus. Essa porta aqui já está aberta perante a nós, que é o que é a porta da nossa salvação. Agora vocês veem que aquela outra porta que está escrita é se ela for. Essa porta aqui, ela foi aberta, é uma porta por sacrifício, entendeu? Sacrifício muito grande, né? Insuportável. Que eu já vou soltar a parte. Eu vou já soltar a parte do sacrifício, assim, da humilhação que ele passou na terra por causa de mim, por causa de ti, né? Ó, ele é o que? Ele é a porta.
por todo quanto vier antes de mim são ladrão e salteadores, mas a ovelha não ouvirão. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pasto. Então, Cristo é o caminho, Cristo é o que? A porta que ele nos trouxe salvação, e Cristo e nós temos que mais algo. Ele é a porta, nós temos que passar por ele, entendeu? Para quando for lá na frente nós pegamos o quê? Pasto, entendeu? Pasto, né? Então, só aí para vocês verem, né? Aí vocês veem que aqui é o quê? Aqui é João 10, Li o versículo aí para vocês lerem, só o versículo, eu li para vocês só o versículo 7 e 8 e o versículo 9, para vocês verem a respeito da porta. Porque que Cristo ergueu, mas aqui no livro de Cantares está falando justamente da porta. E cujo está falando aqui que eles são o que, irmão? Lá no tempo do rei Salomão, né? No tempo do rei Salomão, não tinha isso que Cristo nos concedeu, não, que nós somos irmãos, não, entendeu? Isso foi concedido após o corpo dele. Após o corpo dele, nós somos irmãos em Cristo Jesus. Todos nós. Por isso que no livro de Cantares, para vocês verem como tudo, no livro de Cantares fala sobre ele. Porque nós fomos o quê? Nós fomos irmãos por sangue, entendeu? Nós somos irmãos, porque naquele versículo ele diz assim, ó. Ele diz para quem? Ele diz para Maria Madalena. Ele diz assim, vai para os meus irmãos. Vai para os meus irmãos e diz... Deixa eu voltar aqui. Ele diz assim, vai, Maria Madalena. Ele diz, Maria Madalena, ele diz o que para ela? Ele diz assim, vai Maria, anuncia os meus irmãos, que eu já ressuscitei entre o mundo dos mortos, vou subir para meu Pai, que é o vosso Pai, meu Deus, que é o vosso Deus. Aí, naquele momento ali da cruz, ele fez o que? Ele fez todos nós irmãos. Por isso que nós comemos do corpo, bebemos do sangue, nós se transformamos tudo irmão dentro da casa de Deus, entendeu? Por causa de quê? Da união do sangue dele, por causa da união do corpo dele, entendeu? E eu vou ler algo aqui para vocês no livro de Cantares, que vocês vão ver que ele trata ela como irmã e como esposa, e ainda trata mais como alguma coisa. Deixa eu mostrar aqui para vocês, espera aí. Pronto, deixa eu ver aqui. Já entrei no meu jardim. Vocês sabem que esse jardim aqui é o jardim do Éden, entendeu? Já entrei no meu jardim. Minha irmã, minha esposa, come a minha mirra com a minha especiaria. Isso aqui é o jantar que ele vai dar lá no céu para nós. Come o meu favo com o meu mel, bebe o meu vinho. Glória a Deus. Com certeza irei beber vinho no céu. Mais ele, mas meu Salvador, né? Glória a Deus. Meu vinho o meu vinho com o meu leite. Glória a Deus. Come amigos, tá vendo? Ó, come amigos. Então não vai ter só, ó, vai ter o quê? Mais convidados, entendeu? Só vocês captar a mensagem. Come amigos, bebei abundantemente. Você está vendo? É uma grande ceia, entendeu? Ó. Amados, tá vendo como é que ele trata o quê? Nós somos que estamos aguardando a vinda dele. Ele chama o quê de nós? O quê? Amigo e de quê? De amados. Ai, glória a Deus, esses que vão ser erguidos agora. Olha o nome que ele chama nós, entendeu? Isso aqui não tem nada a ver com o rei Salomão, não. Isso aqui tem tudo a ver com o rei Jesus, entendeu? Por isso que eu digo a vocês, né? Então, glória a Deus. Encerrei pra vocês aqui. Deixa eu soltar aqui só mais. Já soltei, deixa eu ver, soltei já uns 2 sonhos pra vocês, né? Já dei um bocado de explicação a vocês. Agora eu vou soltar mais um sonho da grande destruição. Eu vi a destruição que aconteceu sexta-feira na cidade, não sei se é Catarina, né? Não sei qual é o nome desse lugar. Eu já falei em outro vídeo, mas eu não, né? Catarina, acho que é Catarina. Eu não sei. Então, esse que teve nesse lugar aqui no Brasil, né? Eu tava olhando lá, né? Assim, assistindo, né? Eu vi que foi muito grande, né? O que aconteceu. E eu vou soltar. Quando eu vi essa destruição, me lembrei do meu sonho. Então, mas só que o que aconteceu, o que aconteceu
não se compara o que vai acontecer agora na vinda dele, viu? Não se compara, não. Porque isso aí foi só um vento, isso foi só um vento, entendeu? Já pensou um terremoto com vento e tudo? Porque eu já soltei no livro do Apocalipse pra vocês, entendeu? Tem muitas coisas que o que fala do dia da vinda dele vai ser dia de quê? Dia de destruição. E eu vou soltar o sonho, ainda vou soltar o versículo, porque ele mandou, eu vou fazer do jeito que ele me pede. Do jeito que ele me pede, não, porque eu sinto prazer de dizer que ele manda, entendeu? Porque ele manda, entendeu? Ele me manda, ele manda, ele manda. Ele não tá me pedindo ele. E eu obedeço, porque eu a amo. E porque ele é o rei, a gente deve o quê? Ter reverência. Se a gente não ter reverência pela pessoa que deu a vida por nós... Ixi, glória a Deus, já passei até demais. Senhor, me ajuda eu a achar, Senhor. Osés, acho que é depois de Osés. Glória a Deus. Glória a Deus. Onde é que tá, Senhor? Glória a Deus. Pronto, já achei, Glória. É o versículo pra me soltar. Vou soltar o sonho, vou soltar o versículo. Ó, vou soltar esse sonho pra vocês e vou soltar o versículo, porque foi esse versículo que ele pediu pra me soltar pra vocês. Que no dia do arrebatamento, as pessoas primeiro vão sumir da face da terra, né? Aí após o arrebatamento, depois que as pessoas sumirem, aí vai começar a grande destruição na face da terra, né? Vocês se preparam. Ó, porque eu entendi assim, né? Que eu vi logo, quando eu fui arrebatada, eu quer dizer que assim, que foi mesmo no momento, né? Porque quando eu tava subindo pro céu, eu já vi logo a rua rachada, né? Só que meu filho parece que não tava vendo nada, né? Por isso que eu digo, né? A gente tem que prestar atenção. Porque eu olho pros sonhos, olho também para Santas Escrituras, entendeu? Porque eu já falei pra vocês que os meus sonhos são tudo baseados nas Santas Escrituras, entendeu? O significado dele, né? Porque isso aí você já sabe que é a vinda de Jesus, né? Ó, eu sonhei... Eu sonhei que eu vinha chegando no povoado. É porque eu tenho muitas visões. Não é porque não é muitas visões. Eu tenho que decorar todinha ela pra soltar pra vocês. Umas eu já passei até pro papel, entendeu? Ó, eu vinha chegando, eu acho que era dia de viagem, não sei não, seja chegando de algum canto. Aí na hora que eu vinha chegando, eu entrei na primeira casa eu entrei, na primeira casa da rua eu entrei. Na hora que eu entrei na primeira casa, eu olhei assim, vi a rua normal, né? As casinhas tudo normal, tudo em pézinho, tudo normal, a rua normal. E eu cheguei, entrei na primeira casa, lá dentro tava meus 2 filhos, eu falei com meus 2 filhos sair pra fora, pra porta. Na hora que eu saí pra porta, foi só no momento que eu fui lá, falei com meus filhos. Quando eu saí pra porta, eu já vi tudo destruído. Eu saí pra porta, já vi logo um alvoroço medonho. Sabe o que é um alvoroço? Um alvoroço assim, as coisas, tudo destruído, tudo destruído. Mas tudo, ó, essa visão aqui ainda não é do que tá acontecendo, não. Essa visão aqui é do arrebatamento. É do que vai acontecer. Ó, quando eu olhei, que eu vi tudo destruído, as casas que eu via tudo em pé, eu não via mais nenhuma casa. E não via nem o meio da rua, eu não via mais nada, entendeu? Só tava em pé a casa que eu tava. Aí, eu tava no pé da porta, né? Aí eu olhei, vi a destruição. Aí eu olhei, quando eu ribo os olhos pro céu, eu vi 3 anjos bem pertinho de mim. 3 anjos bem pertinho de mim. É só vocês procurar que vocês vão ver que lá no livro do Apocalipse tem 3 anjos. Vai lá, procura os 3 anjos, que vocês vão entender. A Santa Escritura ainda compreende o sonho. Ainda tem cujo anjo do fogo, que eu ainda vou soltar nesse sonho. Que tá nesse sonho também. Ó, aí... Quando eu olhei pro céu, que eu vi 3 anjos bem pertinho de mim, Eles estavam assim, uns 4 metros distantes do chão, uns 3 metros perto de mim, assim, para chegar perto de mim, tá entendendo? Aí eu disse assim, cadê Jesus? Eu fiquei caçando ele com os olhos, né? Quando eu olho pra cima assim, eu vi os pés dele, eu vi as sandálias dele, as bordas do vestido dele. Sabe por que eu conheci? Porque o sonho do arrebatamento. Ele tava com as mesmas vestes. Ele tava com o mesmo vestido, com as mesmas vestes, entendeu? Ele tava com a mesma veste, aí eu peguei e conheci, né? Por causa das vestes dele, e também eu conheci por causa que os meus filhos se prostraram perante a ele, né? Aí eu peguei, né? Quando eu vi que ele tava em cima, acho que eu tava assim, uns 4 dedinhos pra ele encostar a sandália dele na minha cabeça. Mas já se encostar, tinha nenhum problema, entendeu? Então, aí, ó, e eu tava em pé, e ele em pé em cima de mim. Eu em pé e ele em pé em cima de mim. E quando eu tirei... Aí eu peguei, quando eu avistei ele, né? Eu abaixei a cabeça, né? E eu disse assim, Jones, vem aqui. Aí o meu filho mais velho veio. Aí na hora que ele veio, ele já foi logo se prostrando perante a ele. O outro mais novo acompanhou, foi se prostrando perante a ele também. Aí quando ele se prostrado perante a ele, eu olhei pro meu filho que tava assim no chão, né? Eu peguei, disse assim,
instante ele vai sumir daí. Eu disse pro meu filho mais velho, disse assim, Johnny, instante ele vai sumir daí. Eu disse desse jeito. E eu tinha me escorado na porta, eu tinha dito assim, eu não fui com ele porque eu fiquei para pregar o evangelho. Mas vocês, depois eu explico algo para vocês, que é uma pessoa em pé e ele em cima da gente, porque tem escrito, na Santa Escritura tem, eu peguei esse versículo. Então, porque eu tava em pé e ele tava em pé em cima de mim, tem um versículo falando sobre isso. Glória a Deus aquelas pessoas que vão ficar erguidas perante a ele, entendeu? E me deu tristeza por causa dos meus filhos, né? Que eu fiquei ficado prostrado perante a ele, né? Tava sem blusa, só de short, os dois dentro de casa, né? Então, por isso que eu converso com vocês, entendeu? Deixa eu continuar. Quando eu parei de dizer isso, né? Que eu olhei... Quando eu tirei a vista dos meus filhos, que eu olhei pro céu, eu vi 2 anjos descendo do céu pra terra. 2 anjos. Um descia no canto, o outro anjo descia em outro canto mais longe. Aí o primeiro anjo tinha uma lavareda medonha de fogo, cujo anjo que está escrito lá no livro do Apocalipse. Tinha uma lavareda medonha de fogo, fogo branco, bem altão, assim, um fogo bem grandão. E o fogo vinha do chão até a cintura do anjo, se não passasse um pouquinho. Aí, e o outro anjo tava lá nos matos secos, um bocado de mato seco, ele tava lá nos matos secos, o outro anjo. Aí quando eu tirei a vista do anjo, eu botei a vista pro canto onde eu tava mais no céu, aquele canto não existia mais. E eu não vi, assim, da destruição, não vi mais ninguém, entendeu? E quando eu arribei a minha cabeça olhando para os ares, eu vi uma pessoa que tinha morrido na destruição. Não sei se ela morreu ou ele foi arrebatado, né? Eu vi que ele tinha sido... A destruição tinha matado ele, né? Ou tinha matado ou tinha arrebatado com tudo, né? Não sei, né? Só sei que eu vi ele subindo pro céu. O corpo dele era todo luminoso, mas era todo resplandecioso. Eu não sei se eu vi a alma dele ou se eu vi o corpo dele sendo transformado, né? Só sei que ele era... Ó, eu vi a camisa dele, vi a calça dele. Ele tava de calça, tava de camisa. E eu vi o que mais também? Eu vi... Glória a Deus. Eu vi... Assim, os pés dele todo resplandecioso. Os braços dele... Parecia uma luz os braços dele, né? Então, eu vi ele todo resplandecioso. O cabelo dele era bem pretinho. Agora, eu não sei quem é o daqui da rua que tá servindo a Deus no Espírito, tem verdade, né? Não sei se é aqui, se é em outro canto, né? Sim, deixa eu terminar de contar. Aí, quando eu vi ele subindo pro céu, ele tava sendo erguido assim, não sei se tava sendo puxado, porque ele tava subindo pro céu, né? E quando eu tirei os olhos dele... Que eu olhei, o rato não tava mais naquele canto, não. O rato tava na porta do ônibus todo amarelo. Eu tava na porta do ônibus todo amarelo. E eu tava mesmo na porta e eu entrei pra dentro desse ônibus. E na hora que eu entrei pra dentro desse ônibus, lá na frente tava o motorista. E eu fui lá pra frente desse ônibus, tava uma mulher, um motorista e um menino. E eu cheguei e fiquei bem pertinho do motorista, né? Aí eu olhando assim pra frente, era só água. E uma pista, era uma pista, não sei se ela era suspensa do chão, que eu não via a área do lado da pista, eu só via só a pista. E muita água, mas era toda água, ninguém via chão não. Nem via chão, nem via planta, não via nada, só via água. E lá na frente era a pista, e a água cobrindo a pista, né, pouquinho, cobrindo a pista pouquinho. E lá na frente tinha uma correnteza, com uma curva e a correnteza por cima da curva. Aí eu dizia assim, quando chegar ali, pode ter certeza que nós vamos morrer, nós não vamos passar não, nós vamos morrer, chegar ali, eu dizia desse jeito, né, na curva. Por causa da correnteza, eu pensei que ela ia derrubar o ônibus, né, então. Aí, né, esse foi meus pensamentos, né, que eu ia morrer quando eu chegasse na curva. Aí o motorista se garantiu, ele foi, passou, chegamos lá no canto determinado, nós descemos do ônibus. Chegamos lá no canto determinado, nós descemos do ônibus. Quando nós descemos do ônibus, aqui atrás era uma janela, aqui tinha umas mesas, umas cadeiras, não tinha esperando muitas pessoas, só veio o quê? Uma pessoa, acho duas pessoas, 4 motoristas, dentro do ônibus, mais nós, só 4 pessoas, o motorista, a mulher, eu e o menino, só nós 4, entendeu? E tava um bocado de cadeira como se estivesse esperando gente, né? Como tivesse, não tava esperando gente, e desceu só nós, entendeu? Aí eu peguei umas folhinhas verdes nas minhas mãos, as folhinhas verdes, era como se fosse para fazer um chá, parece que um menino tinha vindo, tava passando mal, não sei, pra mim era isso, entendeu? E eu olhei ali pra trás, era uma janela, aqui era umas mesas, e é uma casa, entendeu? E aqui era uma parede branca, aí o motorista pegou, né, uma cadeira, encostou na parede, e ele se sentou, ficou bem à vontade, encostado na cadeira e encostado na parede, ficou bem à vontade. E a mulher que tinha descido dentro do ônibus, ela começou a dar bebida ao motorista, e eu comecei a me angustiar, porque nós ainda ia voltar pro canto da destruição. Aí
Eu fiquei tão angustiada nesse sonho, eu me acordei. Quando eu me acordei, foi só chorando. Aí o versículo que Cristo me deu pra me soltar pra vocês é justamente da vinda dele. E é o que eu vou soltar pra vocês agora. Bora lá? Glória a Deus. Meus vídeos é grande, mas vocês escutam, vocês o que espalha a palavra de Deus para poder alcançar mais vida, para que mais alma se salve, para que mais alma se corrija com Deus, entendeu? Porque não depende só de mim, não, depende de vocês também. Ó, encerrei o sonho para vocês, viu? Agora eu vou ler o versículo, ó. É Sofonias 1. Deus mandou, quando eu tiver esse sonho, eu soltar Sofonias 1 para vocês. E é cujo que eu solto, ó. O dia do Senhor está perto. Sim, está perto. Isso apressa muito, é verdade. Amarga é a voz do dia do Senhor. Clamará ali o valente, é verdade. Amarga vai ser o dia da voz dele, né? Então, aquele dia será um dia de indignação. Por quê? Porque as pessoas sumiram da face da terra. Dia de tribulação. Por quê? Porque vocês vão perder muitas coisas que para vocês são bem, né? Para Deus é coisas passageiras. Dia de tribulação, ó, aquele dia será dia de indignação, porque perdeu as pessoas. Dia de tribulação, porque vocês perderam os bens. E dia de angústia, dia de alvoroço. As pessoas todas alvoroçadas no meio da terra, né? Perdeu seus familiares, perdeu suas casas, né? Dia de assolação, dia de trevas e de escuridão, para vocês verem que lá em Mateus, versículo 24, vocês veem com aquele versículo que eu solto para vocês falando justamente sobre o que? O sol escurecer, que é dia de treva, e é justamente o dia do Senhor, entendeu? Ó, só vocês captar a mensagem. Dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de tensas trevas, tudo na face da terra, no dia da vinda do Senhor. Dia de trombeta e dia de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas, tá vendo? Essas cidades fortificadas, elas vão sofrer demais, os prédios vão cair. E eu vou soltar já pra vocês o que? Os sonhos, 2 sonhos mais ainda, por causa referente a esse versículo. Toda vida que eu solto esse versículo, eu me lembro desse sonho. E eu não vou secar com negligência com vocês, não. Eu vou soltar pra vocês. Vocês o que? Vocês procuram a igreja, aceita Jesus como suficiente salvador da vida de vocês. Sabe por quê? Porque no dia que ele vir, ele vai tirar vocês o que? Antes de acontecer, né? Então não é acontecimento, mas no acontecimento vocês saem daquele canto, entendeu? Vocês não vão perecer junto com o que vai acontecer, né? Então, aceita Jesus, procura a igreja, procura um pastor. Pastor, eu quero aceitar Jesus como suficiente salvador da minha vida. Coloca o teu nome escrito no livro da vida. Sim, encerrei aqui esse versículo. Agora eu vou soltar o que? O sonho pra vocês. Eu sonhei que eu tava num canto. Quando eu olhava pro prédio, eu tava na cidade. Esse prédio, né? Eu tava na cidade. E eu olhava pra cima do prédio, eu via Cristo em cima do prédio. Ele tava segurando água assim, ó, nas mãos. Ele tava segurando água nas mãos. Ele tava segurando água assim nas mãos. E ele segurando água assim nas mãos, quando eu fixei os meus olhos nele, ele tava mesmo em cima do forro do prédio. Não tem os 4 cantos do prédio, ele tava em cima de um canto do prédio. E ele tava segurando assim. Aí quando eu fixei os meus olhos nele, eu me acordei. Quando eu me acordei, eu me acordei logo angustiada. Eu disse, meu Deus, vai acontecer alguma coisa com as pessoas que moram em prédio. Vou começar a alertar elas na internet. E é isso que eu faço, né? Aí, é prédio e condomínio, né? Vocês que moram nesses cantos assim, cuidado. Pelo que eu vi, nessas que moram em casas frágeis, vocês não estão livres, entendeu? Corre para a igreja, procura a Deus, aceita Jesus. Porque eu vi as casinhas tudo destruídas, né? Então, nesse outro sonho que eu acabei de soltar pra você. E esse outro sonho agora eu ainda tô soltando pra vocês. Eu me acordei, fui jantar, tomei um banho, fui jantar, fui fazer as minhas coisas. Aí depois eu fui novamente dormir. Quando eu fui dormir, continuou o sonho. Sabe o que foi que Cristo colocou no céu pra mim? Ele colocou o nome em volta, com letra bem grandona, aparecendo letra por letra. Mas ele colocou assim, bem grande no céu pra mim ver. Ele colocou um V, colocou um O, colocou um L, colocou um T. Parece que era o dedo dele que tava escrevendo assim, ó. Entendeu? Aí ele colocou no céu pra mim um V, um O, um L, um T e um O, volto. Mas ele colocou assim, bem grande no céu pra mim, volto. E mais embaixo ele colocou também com letra bem grande, ele colocou um M e um I.
Aí até eu solto pra vocês, entendeu? Porque ele é um pouquinho maior, só que eu não entendo esse sonho. Só entende até aí que Cristo mandou soltar, só até, só até aí. Porque o nome volta, ele tá dizendo que tá voltando, entendeu? Vocês celeste. E vou repetir o sonho por causa dessas pessoas que moram em cidade fortificada. Fortificado nesses prédios, vocês prestem atenção, ó. Dia de trombeta e dia de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. A mensagem foi entregue de Deus para vocês. Alerta. Procura uma casa de Deus. Procura uma igreja. Procura um pastor e aceita Jesus como suficiente salvador da tua vida. Dias virão terrível para a humanidade. Igualmente nunca houve, entendeu? Cristo está alertando você. Ah, deixa eu soltar mais um sonho para encerrar. Eu sonhei que o meu espírito estava assim, bem alto nos ares. Estava bem alto mesmo, bem alto nos ares. E quando eu estava lá alto nos ares, que eu olhava para a terra, eu via, teve um estrondo. Teve um estrondo debaixo da terra para cima, assim. Que teve um estrondo que foi muito grande, que saiu rachando a terra todinha. Saiu rachando a terra todinha. Na hora que saiu rachando a terra todinha, veio com ele uma onda de energia. Na hora que a onda da energia veio, passou por mim e me matou. Lá da onde eu tava, lá dos ares onde eu tava, eu me vi dentro de uma rede deitada dormindo, porque eu dormi em rede. E eu vi, na hora que a onda da energia veio, que passou por mim, eu morri, entendeu? Aí eu me acordei. E vocês prestem atenção. Quando deu o estrondo, a terra se rachou todinha, ficou toda rachada em pedaços. A terra ficou toda rachada em pedaços. Vocês acordam. Cristo está em ar de fazer alguma coisa assim, justamente no dia da vinda dele, né? Que vocês sabem que a dor principal ela ainda tá para vir. Essas só são dores de nascer, mas a dor do nascimento ainda não chegou ainda não. A dor do nascimento é a pior dor que vai ter. A dor cruel, que é a dor o quê? Do nascimento. Dele tirar o quê? Dele tirar os filhos dele da terra para levar para o céu e nascerem no céu, né? Para um dia que nós voltar para essa terra, mas Cristo vai fazer nova todas as coisas. Então, nós estamos do lado dele, né? Que eu não desaparto do lado do meu Salvador. E entreguei pra vocês mais esse sonho, né? Entreguei bem uns 3 sonhos, mas entreguei pra vocês, porque aqui na Santa Escritura eu vou mostrar o versículo pra vocês. Bem rapidinho. Eu soltei o sonho, sempre quando eu for soltar esse sonho, é pra me soltar a Santa Escritura pra vocês. Pronto, já tá em cima. Porque esse versículo é referente aos meus sonhos. E é pra me soltar pra vocês, ó. É Jeremias. Deixa eu botar aqui. É Jeremias 23. Jeremias 23. E o versículo 28. O profeta que tem um sonho, conte o sonho. Ele tá pedindo pra gente contar o sonho, não guardar. Porque são sonhos que de alerta, ele tá alertando as pessoas, tá alertando a humanidade. Então a gente não pode guardar, a gente tem que contar pra vocês. Para que quando chega nesse dia, vocês não sejam... já foi profetizado. Ele já mandou avisar pra nós, entendeu? Não. O profeta, e essas pessoas que têm sonho, elas são o que? Profeta, ó. O profeta que tem... Não, eu vou me desmentir. Porque é que tá dizendo os profetas, não. Tá dizendo o profeta, ó. O profeta que tem um sonho, conte o sonho. E aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com a verdade. Então, entreguei pra vocês. Versículo 28, entreguei pra vocês. Eu amo vocês, Cristo ama vocês. Fui.